Então vamos lá. O tema de hoje, né? Do nosso encontro, deixando a sua marca. Deixando a sua marca no mundo, né? Deixar a marca no mundo é um desejo de todos, né? Da maioria das pessoas. Todos querem deixar uma marca. Quantos aqui sofreram marcas negativas na vida já? E positivas? Positivas tem um pouquinho menos de gente, né? Mais difícil ter marca positiva. Mas todos nós desejamos deixar marcas positivas, porque deixar marca negativa é fácil. Qualquer um consegue. Mas a vontade de todo ser humano, das pessoas, é deixar marca positiva. Porque é isso que dá sentido às nossas vidas. Quando você torna a vida de alguém melhor simplesmente porque você existe, aí você ganha um sentido na sua vida. Quando qualquer coisa funciona melhor porque você existe, porque você deixou a sua marca, a sua vida ganha sentido nisso. Então isso faz parte de todo desejo humano. O que está por trás do desejo de deixar marca no mundo é o desejo de dar sentido à própria vida. Porque se nós não fazemos diferença para nada e nem para ninguém, a nossa vida fica sem sentido. Mas todos nós queremos deixar essas marcas justamente por esse desejo de darmos um rumo e um significado para a nossa existência. Então todos queremos deixar boas marcas, mas a pergunta é: como nós podemos deixar marcas que de fato fazem a diferença, que de fato mudam o mundo, que de fato faz alguma diferença na vida das pessoas e ao nosso redor? Como nós poderíamos fazer isso? Como nós podemos deixar marcas que realmente permanecem? Marcas que não são passageiras? A primeira questão que nós precisamos responder para deixar marcas é compreender o mundo e as pessoas que serão marcados. Ou seja, o mundo e as pessoas que nós vivemos, o mundo que nós vivemos e as pessoas que nós convivemos. Nós precisamos compreendê-las para que nós consigamos, de fato, marcá-las. A principal característica da pós-modernidade, o tempo que nós vivemos, muitos estão na escola e muitos saíram faz pouco tempo aqui. Vocês se lembram que a história é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e idade pós-moderna, que é a que nós estamos. E qual é a característica da idade pós-moderna, onde nós vivemos? O principal traço é o consumo, o consumismo. O mundo já foi um lugar marcado, já teve os seus traços mais característicos, mais marcados pela religião, pelos valores, pela ciência, pela filosofia, pela política, pelos ideais. Mas hoje o principal traço que nós percebemos é o consumismo. Hoje, no final das contas, tudo acaba se tornando um produto, inclusive Deus, inclusive o próximo, inclusive a própria vida das pessoas. Tudo vira um produto, por conta do consumismo desenfreado que entrou nas nossas vidas. Tudo se torna um grande produto. Esse é o traço dominante. Você percebe, por exemplo, o homem, hoje, a maioria das pessoas hoje, elas não se incomodam muito com o que está acontecendo ao seu redor, desde que o seu poder de compra esteja preservado. Desde que a pessoa continue consumindo, desde que o dinheiro dela esteja no bolso para ela continuar consumindo. Se a pessoa consegue continuar comprando, ela não se importa muito, em geral, com o que está acontecendo à sua volta. Em geral é assim. Não estou dizendo que você é assim. Também não estou dizendo que não é. Para você refletir. Isso é um traço da nossa sociedade. Um exemplo de que tudo se torna um consumo no final das contas, nós podemos perceber, por exemplo, na educação dos filhos. Então vamos lá. Os pais desejam deixar uma boa marca, a boa marca da educação nos filhos. Obrigado, tios. Abençoe. Os pais desejam então deixar a boa marca da educação nos filhos. Mas aí o que eles fazem? Eles compram uma boa escola, pagam uma boa escola, mas não se envolvem diretamente na educação. Ou seja, a educação dos filhos se tornou um produto, era do consumo.
As pessoas querem o produto da felicidade, mas elas se recusam a doar-se. As pessoas querem a liberdade, o produto da liberdade, consumir a liberdade, mas sem nenhuma responsabilidade. As pessoas querem a marca do cristianismo, querem consumir a marca do cristianismo, mas um cristianismo sem cruz. E nós chegamos a extremos no mundo em que vivemos, na época em que vivemos. Nós temos, por exemplo, o adulto criança e a criança adulto. Quantos sabem disso? O consumismo chegou no auge, talvez, porque você pode ter crianças adultas. Por exemplo, você vai a um bar e você vai perceber que tem ali muitos menores de idade, pessoas que ali ainda não se sustentam, que estão consumindo produtos que são típicos de adulto, bebidas, cigarros e tudo mais, vivendo uma vida de adulto, com o dinheiro do pai, vai voltar no carro do pai, vai dormir na casa do pai, mas consumiu uma vida de adulto. Isso há 50 anos atrás era impossível de acontecer, porque há 50 anos atrás a sociedade ainda não estava firmada nesse consumismo. Não havia esse produto. Para que a pessoa pudesse sentar no bar e ter contato com produtos que não eram para crianças, ela precisaria ser um adulto. Ela precisaria sustentar-se. Ela precisaria comprar aquilo, conquistar aquilo, diferente de hoje, em que não se precisa conquistar. Você simplesmente senta e consome. E o contrário é verdadeiro, você também tem um adulto criança. O sujeito trabalha, tem a sua vida, tem as suas finanças, porém, com 50 anos de idade, ele se recusa a sair da casa da mãe. Então ele trabalha durante o dia, sai com seus amigos à noite, com o seu carro, mas ao voltar, a mãe deixou a janta pronta. Que é uma questão, uma coisa de criança. Mas ele continua vivendo nessa vida, ele consome o melhor dos dois mundos. Ele consome a sua vida de adulto e consome o melhor da vida de criança. Isso também só é possível no tempo que nós vivemos hoje. Há 50 anos atrás isso também não existia. Porque à medida que os filhos vinham crescendo, o pai ia dizendo, está na hora, né, de tomar o seu rumo. De você, ter a sua independência. Não existe isso. Mas isso são características do mundo que a gente vive. Da sociedade que a gente vive. Nós precisamos compreender a sociedade que nós vivemos, as pessoas com quem convivemos, para que possamos marcá-las. E uma sociedade afundada nesse consumismo que a gente acabou de diagnosticar, de falar, nada mais natural que as pessoas até queiram deixar marcas positivas, até desejem deixar marcas positivas, mas desde que isso não custe muito esforço e não leve muito tempo. Por quê? Porque esforço e tempo, demora no processo, é tudo que um consumidor não quer. Quem gosta de enfrentar fila no restaurante? Você quer pronto e na hora. Eu acho que nenhum de vocês aqui é da época que se enfrentava fila em restaurante. Talvez alguns aqui na minha direita aqui. Já está dando risada. Mas era assim antes, hoje não é mais. Por quê? Porque o consumidor, ele quer na hora. Fácil, sem esforço. Essa é a característica das pessoas. Se eu puder marcar positivamente alguém, se isso for fácil e não me trouxer nenhum tipo de esforço, ok. Mas se isso me exigir algo, então vamos deixar para lá, porque essa não é mais a característica. O consumidor quer os benefícios do produto, mas ele não quer construir o produto, obviamente. E para que nós possamos marcar esse mundo, nós não podemos ser consumidores, nós temos que ser construtores. Nós temos que enfrentar os processos. Porque dentro da igreja também tem consumidor. Dentro da igreja também se consome um domingo, aliás, um sábado de ateu e um domingo de paz. É possível. É possível, muitos fazem isso. Muitos consomem um sábado
como se Deus não existisse, e um domingo na igreja, buscando a paz que Deus dá. Porque enxergam a Deus e as igrejas e o evangelho e a palavra como um produto a ser consumido. Como algo que você pode escolher. Bom, veja bem, então naquela igreja Deus está dando prosperidade, é lá que eu vou. Naquela igreja Deus está fazendo umas curas lá, então vamos lá nesse domingo. Nas prateleiras do mercado da fé se escolhe o que é melhor, o consumidor escolhe. Mas no sábado ele viveu como se Deus não existisse. Ou a semana ele viveu como se Deus não existisse. Consumo. Consumidores. Precisamos entender que muitas pessoas vivem assim hoje. É uma característica. Nosso mundo está realmente afundado no consumismo. Ele é marcado por pessoas que se perderam de si mesmas, se perderam do outro, se perderam de Deus. Está repleto de pessoas que querem consumir e não construir. Está repleto de pessoas que se importam mais com o ter do que com o ser. Mais do que com o que se conquista materialmente do que com o que se é. O mundo é assim. O mundo é determinado pelos bairros onde você mora. Qual tênis você tem, qual iPhone você tem. É assim que as coisas funcionam. Esse é o mundo que nós vivemos, que nós queremos marcar. É um mundo repleto de pessoas que, como já dissemos, enxergam a vida, Deus, o próximo, como um grande produto a ser consumido. E não algo a ser vivido, a ser construído, a ser amado. Porque Deus está aí para ser amado e não consumido. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não é um produto que pode ser consumido. Deus é uma pessoa a ser amada com todas as nossas forças, com todo o nosso ser e com todo o nosso entendimento. Precisamos, como cantamos aqui, gastar a nossa vida para coroá-lo. Todos os dias. E entender como o mundo de hoje funciona é o primeiro passo para que nós possamos deixar marcas positivas nesse mundo quebrado. É preciso então deixar de sermos consumidores para sermos construtores. E aí fica a pergunta: qual é a solução então? Como podemos entender o que a Bíblia tem a dizer a nós, o que a palavra tem a dizer a nós hoje, para que possamos melhor deixar a marca nesse mundo? Nós vamos ver isso em 3 pontos. E eu vou passar aqui um vídeo que é um trecho do filme As Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu? Crônicas de Nárnia. Primeiro. Quantos sabem que é um conto cristão? Poucas pessoas sabem que é um conto cristão. É um conto cristão, para quem não sabe. C.S. Lewis, quem escreveu um livro, né? Na década de 40, se eu não me engano, e virou um filme depois. Lewis é um dos maiores escritores cristãos. Então você tem no filme o leão, não é isso? Que se chama Aslan. E esse leão, conforme dizia a profecia antiga lá no filme, ele morreria por um traidor e ressuscitaria ao 3º dia. Alguma semelhança com a Bíblia? O leão da tribo de Judá, né? Que ressuscitou, que morreu e ressuscitou por nós. Também temos lá a rainha de gelo, que representa quem? Satanás, o mal. Nós temos os lobos, que são da polícia da rainha. Nós temos o exército do leão. Nós temos os filhos de Adão, que são os 4 personagens principais. São chamados de filhos de Adão, que havia uma profecia sobre eles que reinariam nessa terra chamada Nárnia. Então é um conto cristão. Ele faz referência aos símbolos cristãos. Então nós vamos ver, e eu quero que vocês reparem nas 3 falas que o leão diz no trecho, tá bem? Depois nós vamos retomar. Sim, desde antes da guerra. Vamos levar um pra ela. Um baú cheinho. Se é que voltaremos.
Desculpe ser pessimista. Nos divertimos juntas, não é? É. Antes de você ficar chata. Ah, é? Por favor, não tentem correr. Estamos cansados e preferimos matá-las rapidamente. Susana! Pra trás! Por favor. Nós já passamos por isso antes. Sabemos que você não tem coragem. Cuidado! Não. Guardem as armas. Esta batalha é de Pedro. Pode pensar que é um rei, mas você vai morrer como um cão! Atrás dele. Vai levá-los a Edmundo. Pedro, limpe sua espada. Levante-se. Sir Pedro, Ruína dos Lobos. Cavaleiro de Nárnia. Legal. Então nós temos aí 3 falas do leão, que é Jesus, no filme, representa Jesus no filme. E nós vamos trabalhar em cima delas, tá bem? Porque essas 3 falas representam 3 versículos bíblicos muito importantes. Primeira delas, o leão diz o seguinte: para trás, deixem que o príncipe conquiste seu reino. Essa batalha é dele. Estou tirando aqui o trecho do livro, tá? No filme, não, às vezes a tradução lá não fala inteira, mas o livro diz isso. Para trás, deixem que o príncipe conquiste seu reino. Essa batalha é dele. Então, na cena, você tem lá os 2 exércitos prontos para a batalha, o exército da rainha e o exército do leão. Os lobos cercam as meninas ali, os lobos são enviados da rainha de gelo. E Pedro ouve o grito da irmã e sai correndo em direção a ela. Junto com Pedro, sai o exército. Ao chegarem lá, diante dos lobos, o leão faz questão de deixar Pedro mano a mano com o lobo. Muito embora o exército do leão estivesse em maior número e fosse mais poderoso que os lobos. O leão poderia simplesmente ter vencido a batalha ali por meio do seu exército. Mas ele deixa que Pedro lute essa batalha e diz: para trás, porque essa batalha é do príncipe, permita que ele conquiste o seu próprio reino. Essa batalha é dele. E Pedro então, desajeitado ali, porque ele não estava totalmente treinado na espada ainda, ele corre um sério risco de vida. Ele corre um risco de morrer ao enfrentar esse lobo que já era experiente, que já era o chefe lá do exército da rainha. E a pergunta é: por que o leão permitiu que Pedro corresse esse risco? Sendo que a situação poderia ser muito mais facilmente com a intervenção dele. E a pergunta é: por que Deus às vezes permite que nós corramos tantos riscos, tantos problemas, sendo que bastaria uma intervenção dele também? Essa é a pergunta feita. A resposta, em primeiro lugar, é porque Deus é soberano. E Ele tem absoluto controle sobre as nossas vidas. Vou repetir: Deus é soberano e Ele tem absoluto controle sobre a sua vida. Por isso que às vezes você passa tantos perigos. Porque Ele é soberano, Ele sabe exatamente até onde a corda pode esticar. Segundo lugar,
porque Ele cuida de nós. Terceiro lugar, porque Ele nos exalta na hora certa. Quarto lugar, porque Ele quer nos ensinar a lutar e vencer na vida. E principalmente, para que nós possamos ser aperfeiçoados, firmados, fortalecidos e fundamentados neles. E assim sejamos capazes de marcar esse mundo. Me prova, Murilo, onde isso está na Bíblia. Está lá em 1 Pedro, quem quiser abrir. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Vamos ver? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Acompanha comigo aí. Diz assim, a palavra escrita: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e sejam vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Palavra maravilhosa de Pedro. O Deus da eterna glória, que nos chamou para a sua eterna glória, depois de termos sofrido um pouco, Ele mesmo irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vimos aqui antes, no início, que em geral as pessoas até querem marcar o mundo, mas elas se recusam a passar pelos processos. Elas querem consumir essa marca, elas não querem a dificuldade de marcar. Tem o desejo, mas se recusa a passar pelo processo. Só que não tem outro jeito com Deus. Não tem outro jeito. Para que você consiga marcar positivamente esse mundo, você precisa lutar as lutas de Deus. Você precisa lutar as lutas que Deus propõe para você, porque é por meio delas que você se torna quem Deus deseja que você seja. E enfim você vai ser preparado, vai ser firmado, vai ser confirmado, vai estar pronto depois das lutas para marcar o mundo. Entenda que você jamais será capaz de marcar o mundo se outros lutarem em seu lugar. Se você permitir que outros lutem em seu lugar. Se você não combater o bom combate da fé. Se você não se levantar para lutar as lutas que o leão propõe na sua vida, você jamais irá marcar ninguém. Você não fará a diferença. O nosso maior exemplo, Jesus, o nosso maior herói, aquele pelo qual nós estamos aqui hoje, nosso maior exemplo em todos os sentidos, ele só é quem nós reconhecemos que ele é, porque ele de fato foi à cruz por nós. Ele não ficou olhando alguém ir. Ele desceu da sua glória, se esvaziou completamente, enfrentou um deserto escaldante, enfrentou tudo por nós. Por isso nós o reconhecemos como o maior de todos, porque ele lutou as lutas de Deus e venceu. E venceu no campo de batalha, não no camarote, assistindo. Por isso nós o amamos tanto, por isso nós o respeitamos tanto. E a boa notícia é que se você se dispor a lutar as lutas de Deus, você irá vencer. Se você se levantar para lutar as lutas que Deus propõe, você irá vencer. Porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ao vencer as batalhas que Deus propõe para você,
as batalhas que te afastam de Deus, as lutas contra o mundo e esse sistema maligno, as lutas contra o diabo, as lutas contra a sua própria carne, quando você vencer você mesmo, aí sim você vai ter condições de mudar o mundo. Porque na medida em que você for transformado, você já transformou o mundo ao redor em que você vive. É assim que você deixa a sua marca. E o mundo precisa de pessoas que deixem esse tipo de marca. Esse tipo de marca que vem de dentro para fora. Esse tipo de marca que dura eternamente, ou seja, pelo seu exemplo de vida. Então guarda no seu coração a primeira fala do leão para você. Para trás, deixem que o príncipe conquiste o seu reino. Essa batalha é dele. Entenda que existem batalhas que são suas. Que é sua. Que Deus propôs e escreveu para você lutar. Às vezes é essa que você está reclamando. Mas é ela que tem que lutar. Às vezes você está questionando. Mas bastava Deus dar uma palavra. Bastava Deus dar uma ordem. Bastava fazer alguma coisa. Lembra que o leão deixou Pedro lutar sozinho com o lobo? Porque você também precisa conquistar o seu reino. Se você não lutar as batalhas que Deus propõe, se nós não lutarmos, se eu e você não lutarmos, nós seremos uma vergonha no céu. Pedro seria uma vergonha na frente do exército do leão, se ele não lutasse as batalhas. Jamais seria reconhecido como um rei. E é assim conosco também. Nós fazemos parte de um reino. Lute as lutas que Deus tem para você. Amém? Primeira fala do leão, então. Segunda, diz assim, Pedro, ainda respirando mal, depois da luta com o lobo, né? Ainda respirando mal, viu que estava junto de Aslan, o leão. E o leão disse: Pedro, você esqueceu de limpar a sua espada. Pedro responde: verdade, e ficou envergonhado ao ver a lâmina brilhante manchada de sangue e dos pelos do lobo. Pedro então esfregou a espada na relva, no mato, enxugou-a no casaco. E o leão disse: aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de limpar a sua espada. Segunda fala do leão: aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de limpar a sua espada. Para deixar a sua marca no mundo, então, você precisa estar e cuidar que a sua espada esteja sempre limpa. E o que é que isso significa para o nosso contexto hoje? 2 significados, pelo menos. Deixar a espada limpa significa não permitir que o peso das batalhas passadas assombre a sua batalha presente, influencie na sua batalha presente. Significa que você não permitir que os traumas passados, das lutas passadas, influenciem na sua luta de hoje. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que significa deixar a sua espada sempre limpa, é que você precisa estar sempre pronto para a próxima luta. Não permitir que os traumas passados atrapalhem sua luta de hoje e estar sempre pronto para a próxima. Isso nos lembra quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo: deixando o que ficou para trás, corro para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus. Deixando o que ficou para trás, corro para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3. Se você trouxer o peso das lutas que você teve no passado, dos problemas que você enfrentou no passado, para a sua luta que você está enfrentando hoje, vai chegar uma hora que você não consegue mais lutar. Acredite em mim, vai chegar uma hora que você não consegue mais lutar. Se você não deixar tudo para trás, para correr em direção a Jesus, você não termina a corrida que Deus propôs para você. Se você não abandonar tudo, não esquecer de tudo o que te prende, o que te afasta de Deus, para correr para Cristo, você não termina a corrida. A espada precisa estar sempre limpa, dia após dia, aconteça o que acontecer.
precisa hoje mudar a mentalidade, de uma vez por todas, para você entender que o que aconteceu no seu passado não pode determinar o seu presente, muito menos o seu futuro. É preciso entender que a cada batalha que se entra, com o leão ao seu lado, é possível vencer. Ainda que você tenha tido 1000 derrotas antes, mas se você entra com Deus hoje, é possível vencer. Hoje a vitória pode vir. Ainda que não tenha vindo até hoje, ainda que há anos você esteja lutando. Deixa eu te dar um exemplo, você está lutando há anos em oração. Por algo na sua vida, pela sua família, pelo seu contexto, enfim, qualquer coisa. E você só teve derrotas até hoje. Sabe qual vai ser a sua tendência? Você entrar em oração com Deus, na luta com Deus, você entrar nessa luta com a sua espada suja. Suja do sangue das outras batalhas, com o peso das outras batalhas. A sua tendência vai ser essa, porque é a minha também, a tendência de todos. Então você entra em oração com Deus assim, depois de 300 vezes que você pediu e Ele não te atendeu. Você já pede até daquele jeito, né? É, Senhor. Está valendo a oração de ontem, né? Fica assim mesmo. Você já não acredita mais. Você já não tem mais confiança que você vai vencer. E Jesus disse que nós deveríamos bater na porta até que ela se abra. Você deve orar até que a porta se abra. Em outras palavras, a sua espada tem que estar sempre limpa. O que aconteceu no passado não pode influenciar o hoje. Você não pode orar a Deus, entrar numa luta de oração com a derrota na cabeça. Nós devemos entrar com a consciência de que se o leão está conosco, se o leão da tribo de Judá está conosco, há sempre possibilidade de vitória, hoje ainda. Ainda que você esteja há anos lutando. Presta bem atenção aqui em mim. Às vezes, você perdeu 99 vezes já. E tudo que Deus te deu foi força para você juntar os seus cacos e ir para a próxima luta para perder de novo. Mais um dia chega a 100ª luta. E aí Deus te dá a vitória. Por isso você precisa continuar sempre, mas sem o peso das derrotas nas costas. Porque Deus pode dar a vitória, pode abrir a porta a qualquer momento. É isso que Deus espera de nós, quando entramos em oração. Nós precisamos crer que Ele abençoa quem dele se aproxima. Precisamos crer que uma hora Ele vai abrir a porta. Jesus disse isso. Que um pai não dá uma cobra se o filho pede um peixe, e nem uma pedra se pede pão. Quanto mais o Deus que está nos céus, o Pai que está nos céus, nos dará o que precisamos e pedimos. Às vezes Deus só te dá a força para você sair de uma derrota para outra, mas você deve bater até a porta se abrir. Você tem que aceitar isso, porque isso não é fala de autoajuda, isso é a palavra. Os heróis da fé não são formados e forjados em falas de autoajuda. Se você quer ser um herói da fé e marcar esse mundo, você precisa compreender isso, que os heróis da fé são forjados nas lutas, nas batalhas de Deus, no bom combate da fé. Se você quer ser espiritualmente forte e deixar sua marca no mundo, a sua espada precisa estar sempre limpa. Então seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso sempre. Esteja sempre pronto para a próxima batalha. Não traga para a sua luta de hoje as derrotas do passado. Escute o que Leão diz. Aconteça o que acontecer. Mantenha a sua espada limpa. Vocês repararam no filme que o lobo começa a querer entrar na mente de Pedro, dizendo: nós já passamos por isso antes.
Ou seja, já houve outra batalha antes, que Pedro não deu conta. Poupa o nosso tempo, o diabo disse. Você não vai conseguir. Mas naquela Pedro conseguiu. Porque naquele dia a porta se abriu para ele e ele venceu. Porque ele se dispôs a lutar as lutas que Deus colocou para ele. Amém? Aconteça o que acontecer, sua espada precisa estar sempre limpa. Terceira fala do leão então, para a gente finalizar. Estou indo para o fim. Disse assim: dê-me a espada, ajoelhe-se, filho de Adão, disse o leão. Tocou-o com a lâmina da espada e disse: levante-se, rei Pedro. Antes da batalha, Pedro era chamado de filho de Adão ou simplesmente Pedro. Depois dela, o leão o chama de rei Pedro. O que isso nos ensina? Nos ensina que no reino de Deus, para que você consiga deixar uma marca, você precisa ser e não ter. Você precisa ser um discípulo e não ter um título na igreja. Para que você consiga e seja capaz de deixar uma marca, você antes precisa ser marcado por Cristo. Para que você deixe uma marca no reino. Aqui nós vamos lá para Gálatas. Quem quiser acompanhar, Gálatas, capítulo 6, do 12 ao 18. Gálatas 6, 12 ao 18. Todos os que querem ostentar-se na carne, querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Circuncisão, para quem não sabe, era o símbolo que toda criança recebia quando nascia no Israel antigo. Era o sinal de quem pertencia ao reino de Deus. Era uma marca no corpo, uma marca física. Então, todos os que querem ostentar-se na carne, querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criação. E a todos os que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora aqui, presta atenção. Ó. Quanto ao mais, ninguém me atormente, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quanto ao mais, ninguém me atormente, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Vamos entender o texto. Paulo ele faz essa afirmação num contexto de uma igreja que estava confusa quanto às marcas que devia carregar e deixar no mundo também. Os religiosos da época estavam querendo deixar a marca da circuncisão, esse sinal físico externo. E Paulo, ele contraria isso, porque ele diz, somente a fé em Cristo. Não é necessário para ser um cristão ter a circuncisão. Isso é uma questão do judaísmo, não tem nada a ver com a nova aliança. Então Paulo repudia essa ideia, ele contraria essa ideia de uma marca física no corpo para isso. Mas no final ele responde, fazendo até uma ironia, dizendo: e ninguém me atormente por conta do que eu estou falando, porque eu estou defendendo não deixar essa marca, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo estava dizendo o seguinte, que ele sofreu fisicamente por Cristo, porque Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu prisões, castigos físicos, perseguições. Então ele tinha as marcas, as cicatrizes de Cristo pela pregação do evangelho no corpo. E além disso, quem olhava para o apóstolo via Cristo também, porque ele tinha e refletia o caráter de Cristo.
Essas eram as marcas que ele trazia. E veja que no reino, como a gente já disse, para que você consiga marcar, você tem que ser marcado antes, porque o apóstolo, ele era um perseguidor da igreja. Para quem não sabe. Paulo, quando se converte a Jesus, onde ele estava? Na estrada de Damasco, com uma carta no bolso do Sinédrio, autorizando que ele invadisse a casa dos cristãos e os arrastasse a julgamento público. Ele era um perseguidor e um assassino da igreja. E nessa estrada, o Senhor Jesus domina esse touro bravo. Encontra com ele e diz: Paulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você, Senhor? E ele diz: eu sou o Senhor Jesus. Por que você está perseguindo a minha igreja? E Paulo então fica cego e ouve essa voz e tem um encontro com Cristo e se converte. E ele é levado para a casa de Ananias, um cristão. Agora Paulo, todo orgulhoso, o maior dos judeus. Paulo não era qualquer pessoa, Paulo era o maior dos judeus do seu tempo. Ele superava todos os seus e muito no conhecimento e na dedicação à palavra e ao judaísmo. Mas agora ele é levado a um cristão simples, Ananias, que fica com medo, porque ele pergunta a Deus: Senhor, não é esse que perseguia a sua igreja? E Deus fala com Ananias, fala: pode ficar tranquilo, filho, que ele já passou para o nosso lado. E Ananias ora por Paulo, e Paulo recobra a visão. E ele então passa a ser rejeitado tanto por judeus quanto por cristãos agora, porque os judeus agora não aceitam mais ele, e os cristãos estão com medo, porque ele perseguia a igreja e estão desconfiados dessa conversão. E depois disso, Paulo não se transforma num apóstolo assim. Deus diz: ó, você agora é um apóstolo, Paulo. O que Deus diz para ele? Importa que Paulo conheça os sofrimentos por Cristo, por pregar o evangelho. Eu vou mostrar para ele o que é sofrer por minha causa. E Deus marca Paulo como a nenhum outro, para que depois, enfim, ele marque o mundo inteiro, inclusive a nós hoje. Para que ele pudesse marcar, ele foi marcado antes. Depois que Paulo se converte, ele é esquecido por pelo menos 15 anos no deserto. Ele retorna para a sua cidade e fica 15 anos esquecido lá, sem pregar, sem fazer uma pregação. A Bíblia não registra nada sobre isso. Até um dia em que Barnabé se lembra dele e vai buscá-lo. E Paulo se torna o companheiro de Barnabé. E a desconfiança continua na igreja ainda. Mas Deus precisou fazer de Saulo, porque não era Paulo ainda, era Saulo, um perseguidor da igreja, um discípulo com muito esforço e levando muito tempo. Precisou construir esse discípulo, marcar esse discípulo antes que ele fosse enviado como apóstolo. Não foi de um dia para o outro, nem de uma hora para outra, e nem foi fácil, porque certamente Paulo, nesses 15 anos, estava ali revendo a sua teologia, compreendendo, olhando corretamente para as Escrituras, porque agora ele conhecia o Messias, ele conhecia Jesus. Então ele está relendo a Bíblia e falando: nossa, é verdade, agora eu estou entendendo da forma correta. Levou tempo. Não deu para consumir o título de apóstolo. Precisou ser. Ele precisou ser transformado de Saulo para Paulo. E no reino é assim. Com todos nós precisamos ser. E não ter um título. Depois de Paulo ser profundamente marcado por Cristo, ele pôde dizer: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ninguém me atormente por coisa alguma. Eu trago nos corpos. Eu reflito a marca de Cristo. Eu aprendi com Ele. Eu fui enviado por Ele. Quem olha para mim, olha para Ele. Eu fui marcado por Ele. Eu sofri por Ele. Eu quase morri por Ele. Não é brincadeira a vida com Deus. Paulo está dizendo: eu lutei as lutas de Deus. Eu enfrentei os lobos que apareceram. Eu não fugi delas, eu combati o bom combate da fé. Eu fui forjado nas lutas. Eu sou um homem de Deus.
E para que cada um de vocês também consiga marcar esse mundo quebrado, é preciso se tornar um discípulo. Não dá para comprar no reino o título. No mundo é possível comprar muitos títulos, pagar por eles. No reino não é. Precisamos ser. Ministério de Música, pode subir, por favor? Antes de vencer a batalha, Pedro era apenas o filho de Adão. Depois de lutar com o lobo e vencer, Pedro se levantou como o rei Pedro. É isso o que Deus promete para cada um de nós. Que depois de enfrentarmos as lutas dessa vida, como filhos, um dia reinaremos com Ele na sua eterna glória. Depois de vencermos batalha por batalha, um dia estaremos reinando com Ele eternamente. Amém? Fique em pé. Se você puder. Então, conclusão, amigos. Para você deixar sua marca no mundo. Primeira coisa, lute as lutas de Deus. Conquiste o seu próprio reino. Lute as lutas que Deus coloca para você. 2, deixe a sua espada sempre limpa. Não permita que os traumas passados se atormentem no presente. E 3, para você deixar a sua marca no mundo, seja marcado primeiro.